Olá, vamos para mais uma história. Nossa história de hoje não está na Bíblia, mas essa história só aconteceu, sabe por quê? Por causa de uma Bíblia. É verdade. Quer saber que história é essa? Bora lá! Mas antes eu preciso agradecer, né, a vocês que estão se inscrevendo no canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve também, dê o like, compartilhe a palavra de Deus entre as crianças e os adolescentes, para que eles possam aprender de Jesus e que Ele abençoe sua vida e sempre a Ele toda a honra e toda a glória. Nossa história se chama O Desejo de Mary e ela é da editora APEC. E ela é uma história que aconteceu de verdade, não é da imaginação, é uma história verdadeira. Mary Jones, ela viveu há mais de 200 anos atrás. Ela nasceu no país de Gales, bem longe do nosso Brasil. E ela era uma menina muito esperta. Ela queria muito um livro que ela amava muito. E nós vamos ver o que foi que aconteceu. O livro que ela amava muito era a Bíblia, a Palavra de Deus. E ela gostava muito de ir para a igreja com a sua família. Todos os domingos eles iam. E ela prestava bastante atenção quando o pastor estava lendo a Bíblia. Ela gostava de ouvir os versículos e ela gostava muito também de ir para a classe das crianças, onde a professora contava as lindas histórias que tinha na Bíblia. E ela ficava encantada. Ela amava esse livro. Certo dia, a professora da escolinha bíblica falou para as crianças sobre o pecado, que todos nós somos pecadores. Romanos 3:23, ele diz assim: todos pecaram. E Mary entendeu que ela era pecadora. Ela ficou se lembrando das coisas que ela fazia, que ela sabia que não agradava a Deus. Muitas vezes ela respondia, às vezes ela fazia malcriação, ela sabia que aquelas coisas eram erradas. E naquele dia Mary entendeu que ela era pecadora e que ela precisava de um Salvador. E a professora falou para ela que Jesus, para ela e para todas as crianças, havia morrido na cruz por causa dos nossos pecados. Ele tinha levado ali na cruz o peso, o pecado de todas as pessoas, inclusive o meu, o seu, você que está vendo o nosso vídeo. E falou para Mary, e o de todos vocês, criança, e o seu, Mary. E Mary entendeu que Jesus havia morrido por ela. E naquele momento, ela pediu para que Jesus fosse o seu Salvador. Porque Jesus, ele pode nos salvar do nosso pecado. Porque ele morreu, mas ele foi sepultado, mas ele não ficou naquele túmulo. O túmulo de Jesus está vazio. A Bíblia diz que no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Por isso, ele pode perdoar todos os pecados. Não tem pecado que Jesus não possa perdoar, desde que a gente se arrependa verdadeiramente de todo o nosso coração e entendamos que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. E naquele dia, Mary, ali na escola dominical com a sua professora, ela recebeu Jesus como Salvador. E ela saiu dali mais feliz ainda. Ela saiu dali amando mais ainda aquele livro precioso que ensinava sobre o pecado e também que ensinava como podemos nos manter longe do nosso pecado. A Bíblia diz, foi Davi quem deixou esse salmo. Ele diz assim, o Salmo 119:11, olha o que Davi escreveu. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então Mary sabia que a Bíblia também poderia afastá-la do pecado, poderia ajudá-la a não pecar contra Deus. Ela estava muito feliz. Outro dia, ela perguntou para sua mãe por que eles não tinham uma Bíblia. E a mãe explicou que a Bíblia era um livro muito caro. Naquela época era mesmo.
a Bíblia existia muitos poucos volumes. Só tinha a Bíblia quem tinha muito dinheiro. Era um livro caro e muito raro. E Mary disse: mãe, eu queria tanto ler a palavra de Deus todo dia. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou trabalhar, nem que eu tenha que trabalhar 10 anos, mas eu vou juntar o dinheiro e vou comprar a minha Bíblia. Mary tinha apenas 9 anos e ela começou a trabalhar para os vizinhos. Ela pegava água, porque naquela época não tinha água nas casas, tinha que pegar no poço. Ela pegava água, cuidava dos bebês, das crianças, das pessoas, tirava leite da vaca, fazia limpeza nas casas, tudo que precisassem, Mary fazia. E cada moedinha que ela ganhava, ela colocava numa caixinha de madeira que seu pai havia feito para ela. E Mary também orava. Ela orava todos os dias, cada trabalhinho que ela fazia, cada moedinha que ela guardava, ela orava. Pedia para que o Senhor a ajudasse a ter dinheiro suficiente para comprar a sua Bíblia. Que amor grande, vocês não acham, pela palavra de Deus? E você? Você ama a palavra de Deus? Se você já tem o Senhor Jesus como Salvador, Deus quer que você leia a Bíblia. Essa é a vontade de Deus para você e também para a minha vida. E devemos ler a Bíblia todos os dias, se você tem a palavra do Senhor. Ela trabalhou durante 6 anos. Agora ela tinha 15 anos e ela estava muito feliz. Finalmente, ela tinha o dinheiro para comprar sua Bíblia. Mas a cidade onde tinha as Bíblias para vender era longe. Era um dia todo de viagem, porque naquela época não tinha carro, não tinha ônibus. Então Mary acordou bem cedinho, pegou o dinheiro, pôs na sacola, seus pais oraram com ela, a mamãe fez um lanche para ela comer no horário do almoço e ela pegou seu sapato, que sapato também era uma coisa muito cara e só se usava em ocasiões especiais. Então Mary pegou o sapato, colocou dentro da bolsa para que ele não estragasse, porque ela ia andar o dia todo. E ela andou, chegou lá na cidade, já era de noite. Ela chegou na casa do pastor Thomas Charles, era ele que vendia as Bíblias. E ele achou estranha aquela hora da noite, uma menina sozinha, e ela contou para ele que tinha viajado o dia todo, saído bem cedinho de casa, porque ela queria comprar uma Bíblia. E o pastor disse: Mary, eu não tenho Bíblia para vender para você. Todas as minhas Bíblias foram encomendadas, já tem as pessoas certas. Ah, meus queridos, Mary começou a chorar. E ela chorava e falava com Deus. Ela dizia: Senhor, eu amo tanto a sua palavra. Eu trabalhei tanto, eu queria tanto uma Bíblia, Senhor. Por favor, Senhor. Uma Bíblia, eu preciso de uma Bíblia. Ela orava e ela chorava. O pastor, quando viu aquilo, o pastor se emocionou. Ele nunca tinha visto uma menina, uma pessoa amar tanto a Bíblia como Mary amava. Então ele pensou e ele disse: Mary, para de chorar. Eu vou vender uma Bíblia para você e vou deixar o dono dessa Bíblia na fila para a próxima vez que eu trouxer a Bíblia e eu dou para ele. Mary ficou muito feliz, ela agradeceu muito ao pastor. E aí a esposa do pastor arrumou um lugar para ela dormir, uma caminha gostosa no quarto, preparou um lanche bem gostoso para no outro dia, bem cedinho, Mary sair e ela ir para sua casa. E assim Mary fez. Ela estava muito feliz. Finalmente ela tinha sua Bíblia. Abraçada com a Bíblia no seu coração, Mary voltava para casa feliz da vida. Até que finalmente ela chegou em casa. Seus pais a receberam e eles oraram, agradeceram a Deus que cuidou da Mary durante toda aquela viagem, uma viagem perigosa. Deus guardou, protegeu e finalmente a família Jones tinha uma Bíblia. Era a primeira Bíblia da família de Mary e eles estavam felizes. Então, depois de orarem, Mary abriu a Bíblia e leu para os seus pais.
Salmo 119, 97, que diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O que é meditar? Meditar é você pensar. Então, é você ler a Bíblia todo dia e você pensar naquilo que você leu. Quando a Bíblia diz, filho, obedeça a seus pais, é você ler e você pensar. Pensar naquilo, entender e assim obedecer a palavra de Deus. Por isso que o versículo diz, é a minha meditação, ou seja, naquilo que eu penso todos os dias. Se você já tem o Senhor Jesus como Salvador, Deus quer que você leia a sua Bíblia. O pastor Thomas Charles, ele reuniu os líderes religiosos, né, os pastores, os cristãos, e ele contou para eles a história de Mary, né, o quanto ele ficou emocionado, ele nunca tinha visto o amor de uma menina tão grande por uma Bíblia. E assim eles decidiram que iriam fazer Bíblias barata para que todo o povo pudesse ter acesso. E assim eles fundaram uma sociedade bíblica, se chamou Sociedade Bíblica Britânica. E ela fez, né, várias Bíblias em inglês e também no idioma da terra de Mary, em galês, com um preço bem acessível para que as pessoas pudessem ter as suas Bíblias. Disso, com o tempo, surgiram outras sociedades bíblicas no mundo. Aqui no Brasil, a primeira sociedade que a gente teve foi a Imprensa Bíblica Brasileira. Depois a gente teve a Sociedade Bíblica do Brasil. E tem outras também, surgiram muitas outras aqui no Brasil. E a Sociedade Bíblica, ela vende Bíblias com preço bem acessível em vários idiomas e manda para o mundo todo. Qualquer pessoa pode ter sua Bíblia. E isso é uma grande bênção. Ter uma Bíblia em casa, uma Bíblia para você ler, é uma bênção de Deus, porque ela é a palavra de Deus, né? E isso só foi possível, só aconteceu por causa do grande amor de uma menina pela sua Bíblia. Ela não desistiu, ela trabalhou, ela lutou, ela orou até conseguir ter um exemplar da palavra de Deus. E a vida de Mary Jones inspirou muitos cristãos, muitas pessoas. E essas pessoas, inspiradas pela história dessa menina, fundaram essa sociedade para que todas as pessoas no mundo inteiro pudessem ter acesso à palavra de Deus. Mas sabe, meus queridos, existem países no mundo que não tem a Bíblia na sua própria língua. Pessoas que gostariam de ter a Bíblia, de ler no seu idioma e não tem. E existem países onde a Bíblia é proibida. As pessoas até conseguem ter a sua Bíblia, mas se as autoridades, se eles sabem que você tem a Bíblia, eles pegam a Bíblia, eles destroem, eles prendem as pessoas, os cristãos que têm a Bíblia, e são capazes até de matar e prender alguns, né? Nós temos que orar. Se você já tem o Senhor Jesus como Salvador e você sabe quanto a Bíblia é preciosa, você deve orar por esses países, para que a palavra de Deus possa chegar a todas as pessoas no mundo inteiro. Legal a história da Mary Jones, você não achou? Eu gosto muito dessa história. É uma história muito especial que nos desafia, a mim e a você, a buscar, ler a palavra de Deus e entender, defender e amar esse livro de todo o nosso coração. Beijo grande! Fiquem todos com o Senhor Jesus. Amém!